A partir de agora, você saberá o que a nutrição funcional e a biorressonância podem fazer por você. No ar. Programa Nutrição Biomolecular com a doutora Deni Nogueira. Boa tarde, ouvintes da Mundial. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, falando sobre nutrição e alimentação, hoje nesse dia de chuva. Gente, está uma loucura, deve ter muita gente no carro procurando aí boas informações a respeito de saúde, de alimentação. Então, o programa de hoje vai falar sobre depressão. Ontem teve uma matéria importante lá no programa do Fantástico e eu resolvi também falar de depressão, que é para falar, assim, da onde que sai, como que uma pessoa chega num estado depressivo, como uma pessoa chega em uma situação que ela não tem vontade de levantar, de conversar, de falar, de se alimentar. Meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. E eu atendo em 3 consultórios, Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista. O telefone do meu consultório é o 29771088. Vamos lá, vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão. Importante, né? Nós vamos abordar no programa de hoje que a depressão é um estado emocional que está na vida de milhares de pessoas. E mais especialmente que essa depressão, ela não aparece do nada. Depressão é um conjunto de desequilíbrios do funcionamento do seu metabolismo, um desequilíbrio hormonal, você deixa de produzir enzimas, aminoácidos, você deixa de produzir os seus neurotransmissores e com isso você entra em depressão. A depressão é um conjunto de falhas de todo o seu organismo. Vocês vão aprender no programa de hoje que a depressão é um estado metabólico do organismo de sobrecarga, de esgotamento, de falta de produção de uma infinidade de componentes na vida, onde os fatores nutricionais, ambientais, o próprio modo de vida da pessoa estão conduzindo um exército infinito de pessoas a dos desequilíbrios emocionais chamados de ansiedade e de depressão. Então você fica ansiosa, você fica depressiva, não é do nada, isso vem de um processo de desequilíbrio muito grande. Desde a alimentação, que podem ter até processos alergênicos, uma alimentação de causas inflamatórias, o contato com produtos químicos alimentares infindáveis. A partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, entraram na alimentação das pessoas mais de 10 mil produtos químicos alimentares que fazem com que essa entrada de produtos, de sabores, melhorando qualidade de alimentos e tudo mais, vão entrando num organismo que não estava preparado para essa quantidade de produto químico. E isso traz uma infinidade de problemas. As pessoas também têm, passando aí pelo consumo descontrolado dos remédios para tudo, que levam exatamente a esse desequilíbrio que a gente sente no emocional, mas na verdade isso está no plano físico do seu corpo. Olha os dados estatísticos. A depressão afeta mais de 121 milhões de pessoas no mundo todo. Está entre as principais causas mundiais de invalidez. Nas estatísticas, né, menos de 25% das pessoas afetadas têm acesso a tratamentos efetivos. Então, a pessoa entra na depressão e na ansiedade e não sabe o que fazer com isso. E continua se alimentando mal, continua entrando em contato com tudo aquilo que leva a pessoa a se desequilibrar. A depressão não tratada pode levar pessoas ao suicídio. E o que ceifa quase 1 milhão de pessoas por ano no mundo inteiro. É exatamente em decorrência de que ela começou tudo isso por um desequilíbrio do seu processo alimentar, excesso de produtos químicos na sua vida, foi trazendo doenças de vários tipos e isso afetou uma hora a sua produção de serotonina, dopamina e todos aqueles neurotransmissores que nos causam bem-estar e alegria. E aí a pessoa
cai realmente num buraco muito grande. Em cada 4 pessoas, uma sofre de algum grau de depressão ou alteração de humor, que também é uma dessas variáveis. São mais frequentes, a depressão ela é realmente mais frequente nas mulheres, né? A Associação Psiquiátrica Americana define que a depressão com base em 8 critérios principais. Quando você tem a presença de 4 a 5 desses critérios, os médicos já entendem que você tem algum grau de depressão. Insônia ou muito sono, inatividade ou hiperatividade, humor deprimido, a pessoa não vê graça em nada na vida, perda no interesse, no prazer das atividades rotineiras, a pessoa não limpa a casa, não cuida de si, não toma banho, né? Tem, assim, uma queda muito grande do impulso sexual, sentimentos de falta de valor, sentimentos de autorreprovação, culpa de uma maneira geral, menor capacidade de pensar, queda de concentração, pensamentos decorrentes de morte, de suicídio. Então, isso vem trazendo os problemas para a vida da pessoa e ela vai realmente não sabe lidar com isso, vai alimentando doença cada vez mais com a alimentação desequilibrada e aí vão trazendo problemas. Então, eles dizem, né, que a presença de 4 a 5 destes sintomas já é identificado algum grau de depressão. Então, por isso que é importante a gente, no primeiro sinal, no primeiro sintoma, não deixar a coisa evoluir. Precisa tratar, precisa ver onde que há o problema. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional em fitoterapia, e o programa de hoje está falando sobre ansiedade e depressão. Quais são as causas mais comuns da depressão? Primeiro, modelo ligado a perdas. Você pode ter a perda de uma pessoa, de um ente querido, de um bem, e aí você entra numa depressão por causa desta situação ligada a perdas. Você pode ter depressão no modelo de relacionamento. A pessoa deprimida usa a depressão, né, como uma forma de manipular parentes, amigos. Então, isso é muito comum acontecer. O modelo de ânima biogênica, né, que é a mais comum, é a depressão que ocorre por desorganização bioquímica, caracterizada por desequilíbrios da presença dos aminoácidos que formam os neurotransmissores, né, importante para a nossa vida, e esses neurotransmissores é o que faz transmitir todos os nossos impulsos, todas as nossas vontades, os sentimentos, as coisas transitam de uma forma muito importante no nosso corpo. Muitas das drogas antidepressivas e suplementos nutricionais harmonicamente combinados têm sido usados muito para a produção da serotonina, da melatonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina e tudo isso para equilibrar toda a produção dos neurotransmissores na vida da pessoa. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, nós estamos falando sobre a depressão. Nutrição clínica funcional pode fazer muito pela depressão, porque nós podemos pegar esse sentimento de depressão inicial e trazer a pessoa, suplementar essa pessoa com aminoácidos específicos na vida dela e ela vai subindo, vamos fazer uma tonificação de suprarrenal, trazer todo esse movimento energético de produção de adrenalina, noradrenalina, dopamina, fazendo orientações específicas e a pessoa tem resultados realmente muito bons. Então, é muito importante dar a chance para a nutrição poder trazer de volta o seu organismo, dar matéria-prima para o seu corpo, para ela poder realmente começar a produzir os seus neurotransmissores, você se afastando dos produtos químicos que nós sabemos que são que causam problemas muito de saúde. Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm uma dificuldade muito grande de deixar de tomar refrigerante, porque refrigerante é um açúcar que vicia. É um tipo de açúcar que vai levar você a ficar sempre ansioso e dependente daquele tipo de produto. Mais carboidrato você come, você começa com um refrigerante, mas depois você quer comer um doce, você quer uma sobremesa e você fica extremamente desequilibrado. Isso no outro lado, que é a ansiedade. Então, produtos químicos, componentes dos alimentos podem trazer problemas
para os dois lados. Ou ele te desequilibra de uma forma grande, levando você para ansiedade, ou da outra forma, do outro lado, ele pode levar você a começar a sentir problemas de depressão. Insônia, né? Você começa a não dormir ou dorme demais, você tem problemas de inatividade ou hiperatividade, são os dois extremos, né? Da onde começa essa questão de ansiedade e de depressão. Nessa abordagem que a gente faz desses pacientes que vêm com essas reclamações, doutora, me sinto depressiva, eu não tenho vontade só me troco para ir trabalhar, só tenho as minhas obrigações. A gente tem uma forma muito importante de começar a nutrir esta pessoa com aquilo que a nutrição funcional traz de componentes importantíssimos. Vejam bem, toda pessoa deficiente de nutrientes, especialmente de vitaminas e minerais, podem ser levados à depressão. Estudos mostram que pacientes com depressão são pessoas extremamente carentes de vários tipos de vitaminas, tanto na sua dieta quanto nos exames. Você pode ter um sintoma, mas você ainda não ter marcador em exame. Mas muitas vezes isso aparece até no próprio exame. Vamos dar aqui como exemplo, a ausência da vitamina B9, que é o ácido fólico, ela causa esquecimento, insônia, apatia, irritabilidade, alguns graus de depressão, delírio e é simplesmente a ausência de uma vitamina chamada B9. Então, os próprios estudos, se vocês forem procurar lá na internet, no Google, que vocês entram lá, carências de vitaminas, entra lá, carência de vitamina B9, você vai ver todos os sintomas emocionais que você pode ter por falta dessa vitamina. Por exemplo, a vitamina B12, a falta dela causa depressão, irritabilidade, confusão mental, perda de memória, alucinação, ilusão e paranoia. Por quê? Porque você não está entrando em contato com vitamina B12. Isso é importante, porque quando a gente faz essa suplementação para as pessoas, elas começam a melhorar. Doutora, me sinto melhor, me sinto mais alegre, a minha vitalidade melhorou. Por quê? Porque nós nutrimos, suplementamos e isto vai trazendo equilíbrio, porque o organismo vai usando esses minerais, as vitaminas, de uma maneira geral, vão trazendo benefícios vários para a vida da pessoa. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, Jardim São Paulo, Vila Madalena, Bragança Paulista, é o mesmo, é o 2977-1088. No nosso organismo, a vitamina B9 e a B12 participam da produção de uma coisa chamada melatonina. Então, é assim, você precisa produzir a serotonina, perdão. Você precisa produzir a serotonina. Junto à serotonina, que vem da produção lá da sua suprarrenal e do seu intestino. Veja bem, intestino é sistema gastrointestinal é o responsável pela produção da nossa querida e insubstituível serotonina, que é o nosso hormônio do prazer e do bem-estar. É o hormônio que eu brinco com as minhas pacientes e falo, é o hormônio do passarinho verde. Você fica alegre, feliz, tudo você aceita na vida de uma forma assim bastante, com muita vitalidade. Então, junta a serotonina mais a vitamina B9 mais a vitamina B12 produz melatonina. Então, como é que é isso? Para mim dormir, eu preciso ter serotonina, que eu junto com a vitamina B9, que eu junto com a B12, então aí eu vou dormir, doutora? É assim que você dorme, é assim que todas as pessoas dormem. Elas dormem porque elas têm uma produção de serotonina associada à presença da vitamina B9 e da vitamina B12. A ausência da vitamina C, por exemplo, já tem estudos que dizem a causa dela é a depressão, é a histeria, a hipocondria, né? E lassidão. São vários sintomas que você vai amealhando, vai começar a exteriorizar pela falta da vitamina C. A ausência de biotina, por exemplo, causa sonolência e queda de cabelo. Por quê? Nós precisamos dessa vitamina não só para produzir
para você sair, né, do sono, né, como também você precisa para a questão do cabelo. Então, é muito importante que você pense que depressão e ansiedade não são estados de desequilíbrios por abdução, né? Isso aparece do nada. Você sempre vai ter doenças e desequilíbrios do seu corpo associado à carência de minerais e de vitaminas. Eu falo que 80% de todas as clínicas médicas estão tratando problemas de desequilíbrio alimentar. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 29771088. Venha tratar os seus problemas, sempre pessoas que estão acima do peso, têm um grau de depressão, as pessoas que estão desequilibradas nos seus processos de ansiedade, ela circula muito rápido entre a ansiedade e a depressão. Então, um dia ela está eufórica, está lá em cima, outro dia ela está depressiva. E isto é desequilíbrio do seu processo alimentar, do seu contato com produtos químicos alimentares, contatos com produtos químicos de todo tipo. Então, eu vou explicando isso na consulta para orientar essa paciente a ter uma vida melhor. Veja bem, a ausência da vitamina B5, né, causa inquietação, irritabilidade, depressão e fadiga. Então, eu já falei aqui várias vitaminas que estão ligadas diretamente à presença de quadros relacionados à ansiedade e da outra vertente relacionados à depressão. A ausência da vitamina B6 já tem estudos e comprovação que causa a depressão, a irritabilidade, a sensibilidade auditiva. Toda paciente que toma contraceptivo, a pílula, tem tendência à depressão, visto que a pílula o anticoncepcional pega a sua vitamina B6 e manda embora do corpo, porque isso faz parte do componente do alimento, do remédio. É isso, os remédios nem sempre eles têm essa característica de tratar o 100%. Trazendo vários problemas de saúde, porque eles mandam embora muitos minerais e muitas vitaminas que são importantes para o nosso corpo. A ausência da vitamina B1, já se sabe que a falta da B1 é depressão, é apatia, é ansiedade, é irritabilidade. Então, veja bem, muito importante que a suplementação seja feita de uma forma direcionada à recuperação da pessoa. Você suplementa isso e a pessoa melhora. Agora, a causa básica de depressão, sempre que a pessoa tem problema depressivo, ela tem algum grau de desequilíbrio do intestino. Isso é clássico, porque a nossa produção, 90% da nossa serotonina, é produzida pelo tecido gastrointestinal. Então, se o seu estômago não funciona bem, seu intestino não funciona bem, a produção da serotonina, que é uma característica, uma responsabilidade dele, vai ter problema junto à sua vida. Então, as evidências científicas, né, atribuem o papel preponderante do intestino na etiologia da depressão. Foi publicada numa revista Neuroendocrinology Letters, em 2008, que os hábitos alimentares inadequados dos pacientes usando o álcool, antibióticos, anti-inflamatórios e vivendo problemas de estresse, que quase que ninguém tem isso, né, na vida, levariam às alterações significativas da flora intestinal e a alteração da permeabilidade intestinal. Isto levaria a maior concentração e translocação de bactérias, maior quantidade de bactérias no intestino, teriam acesso à corrente circulatória, causando resposta imunológica inflamatória, com repercussões neurovegetativas no cérebro e assim por diante. Então, gente, depressão, ansiedade, tem a ver com aquilo que você está ingerindo e que está agredindo o seu estômago, que está agredindo o seu intestino. Então, não adianta você tomar um remédio lá no fim da linha para resolver o seu problema, se você não está resolvendo a causa base do desequilíbrio da sua vida, que é o seu processo alimentar, é o desequilíbrio do seu intestino, especialmente. Então, quando a pessoa vem, às vezes, para curar um problema de intestino, ela relata a presença da ansiedade aí e da depressão,
que é clássico, porque a pessoa não consegue ter um trânsito intestinal equilibrado, ela não consegue produzir sua serotonina, tem alteração de permeabilidade intestinal, está acima do peso, aí ela começa com todo aquele relato, autoestima baixa, não tem vontade de sair, por quê? Porque todo um desequilíbrio leva ela a sentir e viver os estados depressivos. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório para o Jardim São Paulo, Madalena e Bragança Paulista é o mesmo, é o 2977-1088. Veja bem, muito de processo depressivo é produzido por outros ou alguns tipos de remédio. Tem pacientes, tem remédios, quem faz uso de corticosteroide, beta-bloqueadores, além de outros controladores de pressão arterial, são potentes candidatos a desenvolver depressão. Toda pessoa que toma isso vai ter? Não, mas grande parte disso, quando associado a problemas alimentares, quando você tem aí carências nutricionais variadas, você pode ser levado a desenvolver uma depressão por causa da associação dessas situações, né? Os contraceptivos orais, como eu já falei, eles também não causam só esses problemas de ansiedade muito forte, mas eles também causam problemas relacionados à TPM, tá? Isso é clássico. Anticoncepcional leva a paciente a ter deficiência de vitamina B9, de B12, de B2, de B6, de vitamina C, tá? Então, isso leva ela a começar a sentir um sintoma chamado TPM, tensão pré-menstrual. Por quê? Aí o intestino dela não funciona, ela tem que jogar o excesso de hormônios pelo intestino para serem eliminados pelo intestino, o intestino não funciona, ela tem uma recaptação desses hormônios e aí todo um processo de TPM em volta da vida dessa pessoa. Marque uma consulta, o telefone é o 2977-1088. Muito de função tiroidiana também está relacionado à baixa e à depressão. Então, quem tem problemas de tireoide pode desenvolver algum grau específico de depressão, não com todos os sintomas, mas aquela baixa de energia, os problemas de memória, vão trazer problemas assim de não conseguir lembrar, não conseguir gravar aquilo que lê um livro, uma página do livro, não consegue lembrar. Isso está muito relacionado à tireoide, que é aquela memória curta, e também há possíveis ou alguns graus aí importantes de depressão. Parasitas intestinais também, é clássico isso, eles tiram muito da energia da pessoa, então a pessoa é uma pessoa enérgica, ela não tem vontade de levantar, ela não tem vontade de viver. Por isso, por quê? Porque ela tem parasitas intestinais que estão causando algum grau de falta de energia e ela entende, ela lê isso como como um tipo de depressão, uma depressão de uma fração aí que é importante. Marque uma consulta, pessoal, o telefone do meu consultório é o 2977-1088. A nutrição funcional pode fazer muito no tratamento da depressão. Nos casos mais simples, iniciais, o conjunto de multiprofissionais pode trazer, assim, resultados ótimos. Mudanças de hábito alimentar, você não melhora só da depressão, você foge de todo tipo de doença que estão relacionados aos produtos químicos alimentares. Faz uma suplementação adequada, faz uma estimulação aí de todo o seu sistema gastrointestinal, você passa a produzir serotonina, seu intestino passa a funcionar. Com isso, você tem uma detox, né? Perdas de metais pesados, muitos metais pesados, mercúrio, chumbo, eles têm essa ação, tá? De jogar a pessoa para baixo. É extremamente importante a pessoa sentir-se detoxificada. Então, vamos fazer uma limpeza no corpo, melhorar o seu padrão de fígado, entrando aí com os componentes que são importantes. A suplementação de minerais e vitaminas, ela é maravilhosa. Tem resultados excelentes. A fitoterapia tem moduladores de suprarrenal. Os moduladores de suprarrenal são aqueles que vão ajudar a sua suprarrenal a produzir a sua adrenalina, a modular a produção de adrenalina, para você não se sentir excessivamente cansado. Aquela pessoa que come salgado no final do dia, ela vive uma situação de exaustão de suprarrenal, uma suprarrenal cansada de produzir adrenalina. Aquela que come doce no final do dia, que tem compulsão por doce, é aquela pessoa que está vivendo
ainda o estado do estresse da suprarrenal. E fitoterapia equilibra, ela é moduladora, traz você para um equilíbrio, faz uma suplementação, equilibra o seu intestino e você vive uma situação de vida muito boa e muito melhor. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088. Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida, Senhor da paz, da misericórdia e do auxílio. Bendita seja todas as horas que o nosso coração adentra o vosso coração que está no céu, e nós vos pedimos, eu, meus ouvintes, todas as pessoas que me acompanham, que especialmente nesses dias de tanta chuva, nesses dias de tantos problemas, que os nossos irmãos abandonados na rua, que vivem nas ruas, recebam a proteção, o carinho, o amor, o calor, o alimento que vem do amor e do coração de Jesus. Que todos os nossos irmãos sejam acolhidos em bênçãos de luz, de paz, de alegria, de amor e sempre da lembrança de um ou de outro que sempre faz uma doação e que chega algum amor, algum carinho ao coração dos nossos irmãos. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que residem nas ruas e que o seu coração seja repleto de amor, de alegria, de paz, para que um dia sejam e possam viver mundos e dias melhores. Que Deus abençoe a vida de todos eles. Agradeço pela audiência de vocês que sempre me acompanham. O telefone é 2977-1088. Um forte abraço e até a próxima semana. Um belo dia, que belo dia. Você ouviu na Mundial programa Nutrição Biomolecular. Apresentação da doutora Deni Nogueira. Um belo dia, que belo dia.